as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. 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 Muito bem, muito bom. É com a música da Laura Dalmasi e do Tomás Werner, que estão aqui no palco do Rede de Olhares, que a gente começa mais um programa aqui pela UX TV, nós que somos um canal de identidade e também parceiros do canal Futura. Vem aí o Dia da Árvore, o Dia Mundial Sem Carro e também o início da primavera. Então a gente pode falar que setembro é um mês verde. É sobre isso que a gente conversa hoje aqui no Rede de Olhares. Vamos aproveitar todas essas datas relacionadas ao meio ambiente para debater, parar e refletir um pouco sobre como anda a nossa relação com a natureza. Tá aí, Setembro Verde, agradeço a todos os convidados que estão aqui no programa. Você que está em casa nos acompanhando ao vivo, pode e deve participar conosco do programa através dos nossos canais de interatividade que a gente coloca aí na sua tela. Tem o Facebook, tem o Twitter e também tem o telefone 3218-2194. Você viu, gostou das flores que estão aqui no estúdio? Pois é, a gente tem 25 kits que fazem parte aí. Essas flores, bonés e também bottoms da Secretaria do Meio Ambiente aqui de Caxias do Sul para as primeiras 25 ligações aqui para o telefone 3218-2194, valendo a partir de agora. Ligue e também participe. E hoje tem quadro Armazém, comandado pelo Marcos Mantovani. Tudo bom, Marcos? Tudo bom, Vivi? Pois é, hoje nós temos o quadro Armazém em dois momentos. No final do primeiro bloco, eu recebo o Evaldo Cuiava, reitor aqui da UX, o Marcelo Rossato, pró-reitor acadêmico, o Marcos Casa, coordenador da avaliação online da UX, e a Andressa Marques, que é do DCE da UX. Eles vão falar um pouco sobre essa avaliação online e fazer o sorteio também dos alunos que participaram, porque vai ter aí premiação de desconto na mensalidade, né? Muito bacana essa promoção da UX. E no segundo bloco, eu converso com o Thiago Marcon, que nesse sábado está lançando o livro. Vivi, já que a gente fala sobre natureza, eu vou aproveitar aqui, quebrando um pouco o protocolo, e perguntar para o nosso reitor Cuiava, qual é a sua relação com a natureza? Eu acho que é um assunto hoje que a gente vai tentar conversar um pouco mais. Queria saber a sua relação, Cuiava. Evidentemente que nós todos somos natureza. Além de nós submetermos às leis como qualquer outro ser vivo, nós também temos a capacidade de abstrair e transcender a natureza. Então, por um lado, se nós submetemos às leis da natureza e a capacidade que nós temos para transcender, ou seja, interditar, a minha relação com a natureza, portanto, como eu tenho a capacidade de também manipular, interferir, é de respeito. Então, é esta relação que eu estabeleço de respeito, de contato, curto meu tempo livre em contato com a natureza, uma vez que nós também somos natureza. Legal, muito obrigado. Daqui a pouco o Armazém, Vivi. Ok, a gente vê seguidamente então as fotos do professor Evaldo Cuiava aí em meio à natureza, nas redes sociais, né, professor? Mas a gente vai começar falando também com o secretário, Adivandro Reck, aqui do Meio Ambiente de Caxias do Sul. Bem-vindo, secretário.
Nós temos ao todo 13 parques ecológicos e áreas verdes no município de Caxias do Sul. Algumas públicas, outras não. Essas 13 áreas dão conta de toda essa demanda do caxiense, do pessoal da região, por essas áreas? Não, infelizmente não. Nós estamos trabalhando nisso, entendemos que o verde tem que ser democratizado, nós entendemos que há uma necessidade de mudança cultural. Há um trabalho que está sendo realizado justamente nesta situação de que por muito tempo o caxiense viu a árvore, viu o meio ambiente como um inimigo, nós precisávamos lutar contra ele, mas esta não é mais a situação hoje. Para se ter uma ideia, nesses 2 anos e meio que passaram, nós plantamos só na área urbana cerca de 17 mil árvores. Isso significa que foi plantada uma árvore para cada 26, 27 pessoas. Mas nós precisamos ainda avançar, nós precisamos trabalhar muito e nós precisamos especialmente mudar esta cultura, porque de nada adianta, de um lado nós termos uma cobrança, de outro lado nós termos uma ação que talvez não seja exatamente proporcional à cobrança, e se não tivermos em conjunto essa mentalidade, essa cultura de que é uma responsabilidade coletiva. Otávio Ruivo, biólogo, tudo bem? Bem-vindo. Eu quero saber de você, Otávio, se você acha que Caxias do Sul hoje, e a região, a gente pode ampliar também porque somos vistos por toda a região da Serra, a demanda de replantio acompanha o crescimento urbano? Não, longe disso, na verdade. De replantio de árvores, isso diz, o crescimento urbano de Caxias do Sul é uma cidade que chama muita gente por causa do emprego. Então ela cresce demais, ela incha, ela cresce tanto que incha. Então a ocupação urbana dessa cidade aqui, ela se alastra e a própria prefeitura sabe muito bem disso, que o número de locais que não são legalizados, né, que são invasões, e depois isso dá um grande transtorno. De imediato ele é ambiental, ele é em relação às árvores e às áreas úmidas, né? Mas certamente, de longe, não há um efetivo replantio, uma recomposição de áreas degradadas. O que a prefeitura está fazendo, está replantando em determinados locais, parques, são árvores urbanas, mas isso há um limite para isso, porque nós não podemos infestar, ou infestar é uma palavra ruim até, mas nós não podemos colocar número de árvores tão grande que as pessoas não caminhem na cidade. Isso não existe, né? Então a cidade é cidade. Ela tem que ter uma conversa com o meio ambiente, mesmo para que as pessoas não percam o fio da meada, até de que elas são parte do meio ambiente. Então, árvores tem que ter na cidade, não só por isso, mas por diversos benefícios que as árvores trazem. Agora, também, o que Caxias do Sul precisa realmente são unidades de conservação. E isso, sim, é uma coisa que falta aqui em Caxias. Nós temos algumas, nós temos áreas que são protegidas por lei, nós temos o novo o Monumento Natural, que é uma unidade de conservação dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é a dos Palanquinhos, na verdade, e lá em Criúva, que é bem pequena, mas nós poderíamos ter e devemos ter uma rede de unidades de conservação, para aí sim nós poder começar a pensar em proteção até climática. E isso trazer como Caxias do Sul líder regional e fazer com que os outros municípios façam também. A partir disso, que a gente começa a alastrar uma ideia como essa, é que nós podemos começar a proteger o nosso clima. E o clima é algo que é o tempo, mas é visto por 30 anos, vamos dizer. Então ele tem um parâmetro de 30 anos e esse é o nosso clima. A fotografia do nosso clima é um parâmetro, então, de 30 anos de como é que ele sucedeu. Hoje nós temos o tempo aqui acontecendo, que é uma loucura no dia de hoje, né? Aqui em Caxias, na Serra Gaúcha, na Serra toda, né? Hoje nós sentimos efeitos nessas últimas semanas incríveis, tanto de grande calor até geadas, um frio intenso, o maior frio do ano, e agora um dia que houve uma mudança em poucos segundos, na verdade. Eu vi que de dia para noite hoje levou 20 segundos, o momento em que chegou a cerração e ficou tudo preto, né? Nesse setembro verde. Mas o cinza, né? Quem vai proteger esse clima, claro que somos nós, né? A partir da maneira que nós vamos atuar, mas quem mantém o clima e solo e tudo mais são as florestas. Nesse caso aqui de Caxias, que é uma área de floresta. Ou seja, Otávio, o que a gente estiver fazendo agora vai repercutir para no mínimo 30 anos.
para melhorar esse clima. Na verdade, para bem mais até, né? Do que 30 anos. É uma nova maneira de viver, né? Porque Caxias do Sul, como a tua pergunta fez, eu digo que não há uma reposição de acordo com a grande urbanização dessa cidade, não há nenhuma proteção efetiva para que se mantenha a natureza dessa cidade com um bom nível de regulação, inclusive climática da nossa cidade aqui. Mas Caxias é líder, e é líder regional e até estadual. E ela pode trazer esse parâmetro de unidade de conservação, de mosaico de unidade de conservação, de rede de unidade de conservação, com proteção climática, proteção da fauna, proteção do nosso ar, proteção de muito mais coisa do que se pensa, né? E trazer isso para que outras prefeituras sigam. E a partir disso, sim, um movimento que pode se tornar estadual, nacional, coletivo, é que a mudança climática, ela está afetando demais o nosso clima, né? Nós, seres humanos, o que nós viemos fazendo, e aí nós vemos isso. E aí, o que tem sido feito para isso efetivamente na verdade, proteção da natureza, efetiva. E isso a gente não vê. E até aqui em Caxias existem alguns ensaios. Existe o que a própria prefeitura tem feito em relação aos parques, o Mato Sartori, né, que ele foi recomposto, ele precisa de alguns cuidados também. O Mato São Vito, que é o maior mato daqui de Caxias, a maior área de unidade de conservação da cidade, né, ele continua lá, ele continua com vários outros usos que até não são tão interessantes para a cidade, né. Ele precisa ser regulado, ele precisa ser cuidado, né. E ele precisa estar inserido também, né? Ele precisa ser inserido num planejamento maior. E a instalação de outras unidades de conservação, inclusive de áreas de campo, que onde é campo, onde é mata. O campo também tem que ser preservado. Desse nível de coisa, então, que a gente consegue falar a proteção, sim, ela é efetiva para a manutenção da vida humana e urbana. A vida ao redor também e, certamente, dentro da cidade, com as suas árvores, flores. É uma vida urbana, né, que é diferente, mas a manutenção disso também passa por aí. Ok, obrigada. Otávio, para a gente partir depois para soluções, antes disso, eu queria conversar com o professor Volney, ele que é oceanólogo e mestre em ecologia. Bem-vindo, professor. A gente vê assim, aqui em Caxias do Sul, sai o solzinho, parece que o pessoal sai da toca. Todo mundo quer ficar perto da natureza, seja nos parques, nas ruas, até aqui na própria Universidade de Caxias do Sul, a gente recebe aí milhares de pessoas no final de semana, né, professor? O porquê essa nossa relação tão forte com a natureza? O que a gente precisa buscar nela? Os incas falam Pachamama, Mãe Terra. E eu acho que a gênese de tudo começa por aí. Como o professor falou, nós somos integrantes da natureza, nós somos moléculas participativas do universo como um todo. Mas sem dúvida que quando se fala em primavera, se fala basicamente no aumento na incidência de luz e calor. E isso aumenta a taxa metabólica de todos os seres vivos. E por conseguinte aumenta a liberação de energia. Com mais energia se percebe a reprodução das plantas, flores, frutos, sementes. Se percebe o crescimento das plantas através da brotação. Se percebe a quebra no estado da dormência da semência e a germinação. Quer dizer, é renovação de vida. Se percebe a reprodução dos animais através do cortejo, né? Danças, cores, cantos. Se percebe o crescimento dos animais, dos filhotes especialmente. O término do estado de migração, de latência e hibernação dos animais. E se percebe uma explosão de vida, de formas, de cores, de tamanhos, de comportamentos, de atitudes, de atividades. E essa primavera que se percebe na natureza como estação, se percebe também na gente. Ao menos acho que o grande questionamento hoje é esse, é de nós termos a nossa primavera interna, interior. Esse renascer. Esse renascer. Então aí, é basicamente o renascer de um novo espírito humano. E esse novo espírito humano tem a ver com, primeiro, o fato de cada um de nós, enquanto ser global, ampliar sua capacidade de ter uma autoestima, um amor próprio, um autorrespeito e uma autoconfiança. E a partir daí se tornar um vetor que permite a prosperidade e o bem-estar dos semelhantes. E a partir daí
se tornar um ser que tem um zelo, um cuidado e um respeito pelas outras formas de vida, compreendendo que ele é um filamento vivo e ativo da teia da vida e não o dono da mesma. Compreender que ele tem um dever, uma obrigação, como ser intelectualmente superior, de zelar, de cuidar por todas as outras formas de vida e do meio ambiente que nos provém dos recursos para que nós possamos continuar vivos. E, em última instância, permitir que cada um de nós também se desenvolva na sensibilidade humana de contemplar o belo. E aí é uma aproximação com a natureza. A natureza é sinônimo de harmonia, de equilíbrio, de homeostasia. E quando nós bebemos essa fonte da natureza, nós compartilhamos dessa harmonia, desse equilíbrio, e nós começamos a nos distanciar de um deserto interno que gera um deserto externo. E nós começamos a criar, a partir dessa homeostasia e equilíbrio, um paraíso interno, individual e depois coletivo, que cria um paraíso externo. E, em função disso, se começa a mudar padrões de comportamento, se começa a criar uma nova raça humana em que se vislumbra novos tempos de prosperidade, de bem-estar, que deve ser o destino dos novos tempos em termos de holística, em termos de uma nova forma de ver a humanidade como um todo. Ok, obrigada, professor, por enquanto. Então, a gente, aproveitando as suas palavras aí, todo esse contato e tudo que surge disso também, a nossa equipe de reportagem foi conferir como é a relação dos caxienses com 2 parques aqui bem importantes da cidade. O ambiente é agradável, a temperatura é agradável, o aspecto paisagístico que as plantas oferecem, né, embelezam a paisagem, né, reciclam o ar. Então, é uma série de fatores, né, que façam que as pessoas se sintam bem estando em contato com esses elementos naturais. Não é de hoje que o ser humano se sente bem ao estar em meio à natureza. A espécie evoluiu nos ambientes nativos. Estar próximo a ela é manter o hábito natural que vem de uma herança milenar. As primeiras fontes de alimento do homem vieram desse contato com o meio natural. Então, as pessoas sempre buscam isso porque elas se sentem bem. Isso transfere um sentimento de paz e bem-estar junto com a natureza. Rubiana cresceu no Parque Getúlio Vargas, o popular Parque dos Macaquinhos em Caxias do Sul. O espaço se tornou o quintal de casa quando era criança. Hoje, traz a filha Alice, de apenas 5 meses, para reviver as lembranças infantis e ensinar aquilo que aprendeu com a mãe. A mãe sempre levava a gente ali naquela pracinha da prefeitura, ali em cima, né? E sempre quando tinha aqueles chimarroque que eles fazem aqui, a gente sempre vinha, a mãe sempre trazia aí os meus irmãos. É tudo de bom, a gente vem tomar chimarrão, a gente vem caminhar com ela, desde pequenininha, ela adora passear, né? Bem melhor do que ficar dentro de casa, até quando tem solzinho, então a gente vem, é bom, é agradável, faz bem para nossa saúde, para nossa cabeça, é maravilhoso. Se fosse resumir, o que o Parque dos Macaquinhos significa na tua vida? Acho que significa uma boa parte da minha vida, assim, sabe? Muita coisa boa, só como é que eu posso dizer, a parte boa da minha vida, assim. A infância foi toda aqui brincando com os meus irmãos. Ao contrário de Rubiana, que frequenta o parque desde pequena, Charles é um admirador há pouco tempo. Já morou em vários municípios, mas foi em Caxias do Sul que o hábito saudável das caminhadas matinais diárias com a esposa se tornou uma prática frequente. E o local que mais gosta de caminhar é aqui, no parque que a Rubiana corria quando era criança. Enquanto eu caminho, eu ouço o canto dos pássaros, eu amo os sabiás, o canto dos sabiás. Então acho muito legal quando eu posso caminhar e ouvi-los cantando, ver esse sol lindo, o céu, respirar ar puro. Isso me põe em contato com Deus, é muito gostoso estar em contato com a natureza. Outro local propício para respirar o ar puro é o Jardim Botânico do município, também muito frequentado. São cerca de 50 hectares de mata e cultivo de espécies, localizados na bacia hidrográfica do Arroio da Ubó, junto a outra represa da cidade.
o complexo une lazer, educação e produção científica. Essas áreas verdes, né, como o Jardim Botânico, são áreas que preservam muitas características naturais das nossas formações florestais. Então, logicamente, ele é um pouco diferente dos parques estritamente urbanos, como as praças, né, por conta da estrutura da vegetação, né. Lá são plantas que foram plantadas, existem muitas calçadas, as pessoas circulam com maior frequência, então são áreas mais antropizadas, que a gente chama. Já o Jardim Botânico, por exemplo, ele mantém, né, ele preserva matas nativas, né, com características ecológicas nativas. Então, a gente tem toda uma estrutura vegetacional diferente, com presença de espécies nativas, né, que não ocorrem nesses parques cultivados, né. E isso é muito importante, porque o contato, aqui as pessoas podem observar essa estrutura. Outra questão é a importância da preservação para a fauna, né, que oferece recursos então para muitas espécies de aves. Seja no Jardim Botânico, seja no Parque dos Macaquinhos, a harmonia de conviver, homem e natureza, é um hábito que resiste ao tempo e ao desenvolvimento urbano. E se você quiser levar um pouquinho mais da primavera para sua casa, o Rede de Olhares está dando essas belas flores aí, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente. Tem mais mudas aqui, tem mais kits para você. A gente só pede que você retire, então, o seu presente até a próxima sexta-feira, para que as flores não murchem também, você possa levar para casa elas lindas como estão aqui no estúdio hoje. Né, Marcos? Agora a gente vai para o quadro Armazém, vai fazer uma breve pausa aí. Pois é, a primeira parte do Armazém Vive, recebo o nosso reitor, o Evaldo Cuiava, o Marcelo Rossato, pró-reitor acadêmico, o Marcos Casa, coordenador da avaliação online, e a Andressa Marques, do DCE da UX. Marcos, queria que você explicasse um pouco como é que funciona essa avaliação online e o que nós vamos sortear hoje. Muito bem. A avaliação online é um processo que nós temos aqui na universidade já há bastante tempo. Ela, na forma como ela tem hoje, né, a gente chama de online justamente porque ela é feita pelos alunos, professores e funcionários da universidade, utilizando o sistema da universidade, o UX Virtual. E nesse formato, a avaliação existe desde 2002 aqui na universidade. Então, nós já temos aí uma longa caminhada de processo de avaliação. E é um processo que ele é eminentemente um processo que visa melhoria de qualidade, né? Nós fazemos esse processo de avaliação para coletar informações que são usadas pelos gestores acadêmicos, os coordenadores de curso, né, os diretores de centro, a própria pró-reitoria acadêmica e a reitoria utilizam muitos dados que vêm através da avaliação, junto, é claro, com outros indicadores que a universidade possui, para pensar em ações de qualificação, de melhoria, né? Um grande objetivo da universidade, que nós já temos divulgado há bastante tempo, é continuar nesse processo de melhoria contínua para atingirmos os nossos objetivos de excelência sempre. Claro. Né? Antes de tu explicar o que nós vamos sortear, eu queria saber do Cuiava a importância, né, essa preocupação que a UX tem com a opinião dos próprios alunos, né, saber como é que está, como é que as coisas estão andando, né, Cuiava? É um processo pedagógico. Fazer a avaliação, uma autoavaliação, seja de si e também da parte acadêmica nossa, os processos de ensino, aprendizagem, a infraestrutura. Então, tem uma dimensão pedagógica de fazer a avaliação, porque a avaliação é um processo inerente, inclusive, à vida, e ela é importante ser feita, porque a partir dela, como o professor Marcos coloca, nós já desencadeamos muitas ações internas dentro da universidade a partir da avaliação. Então, esse feedback que os alunos, os próprios funcionários e também os professores dão para a instituição como um todo, ela é importante porque a partir dela nós desencadeamos várias ações. Então, as melhorias que são feitas dependem também desse feedback. Porque nós, gestores, temos uma percepção. Mas quando a gente recebe um feedback, desde as questões pedagógicas e estrutura, nós também temos um olhar externo. Então, ele é importante e faz parte do processo de gestão. Então, além da questão acadêmica, tem uma dimensão que é propriamente a gestão que a gente faz da universidade. Obrigado, reitor. Marcelo, do ponto de vista da pró-reitoria acadêmica, como é que vocês percebem a adesão dos alunos fazendo a avaliação online, né? Muita gente participou. Quantos, mais ou menos? Como é que é a média? Bom, nós temos uma crescente na procura
Procura não, mas na resposta dos alunos, né? E é variável de acordo ao ano, mas nós estamos na média de 40%, 50%, dependendo do curso e das disciplinas. Isso é fundamental, como já foi comentado aqui, nos ajuda muito a tomar decisões mais concisas, mais coerentes, com resultados que nos propiciam melhora, principalmente no processo pedagógico da universidade. Então isso mostra exatamente, até pela posição que a universidade subiu mais ainda no ranking das melhores universidades do país, mostrando que realmente esses processos estão acontecendo e realmente são efetivos. Muitas vezes os alunos não percebem essa melhora, mas ela está acontecendo e ela está sendo realizada. Obrigado. Andressa, rapidamente, queria saber qual é a opinião do DCE sobre a avaliação online aqui da UX. Não, na verdade, nós, enquanto entidade de representação dos estudantes, nós defendemos a manutenção e a ampliação desses espaços de participação dos estudantes. Então, a gente sempre fomenta, informa e recomenda os estudantes que participem da avaliação online e de outros espaços, como, por exemplo, a ouvidoria, que são lugares que os estudantes podem dizer diretamente sua opinião para a reitoria e para os espaços de gestão da universidade. Então, para nós é fundamental que os estudantes participem e façam seus apontamentos, do que está bom, do que está melhorando, do que não está na universidade. Tá certo, muito obrigado. Marcos, eu vou dar aqui o microfone para você, você vai explicando o que nós vamos sortear. Acho que o reitor pode abrir, o que você acha? Claro. Pode ser? Você vai explicando aí, Marcos. Bem, então, nessa última avaliação online, no primeiro semestre desse ano, nós tivemos mais de 13.500 alunos participando do processo de avaliação. E o que nós vamos sortear aqui é algo que nós já fazemos já há bastante tempo. Nós sorteamos bônus para os alunos que participaram como uma maneira de incentivá-los, né, a continuar participando do processo de avaliação. Esses bônus eles podem ser aproveitados logo, né? E eles são bônus que variam de 25%, alguns bônus de 25%, outros bônus de 50%. Esse percentual é relativo à matrícula que os alunos fizeram no primeiro semestre, essa da avaliação do primeiro semestre, né? Então, esses bônus são calculados em função dessa matrícula do primeiro semestre, e aí os alunos podem aproveitar como um desconto na matrícula agora, desse semestre ou dos próximos. Tá certo. O que vamos sortear primeiro, então, Marcos? Então, são 6 bônus. Tá. Nós dividimos, vocês veem que nós temos 2 urnas aqui, né? Até para que todos possam ter oportunidade, né, de ser sorteados. Certo. Nós temos um número bem maior de alunos em Caxias do Sul. Então, nós fazemos o sorteio dos bônus divididos entre Caxias do Sul e os alunos que participam dos outros campi e do núceo, né? Esse aqui é o de Caxias? Esse é o de Caxias do Sul. Vamos fazer primeiro aqui? Serão 4 sorteios. Daí nós vamos ter... são 3 bônus de 25% e um de 50%. Então, vamos para o primeiro nome. Vamos começar com os de 25%? Pode ser? Vai lá. Então... o primeiro sorteado seria o Rodrigo Martins Hollenbach, da Engenharia de Produção aqui de Caxias do Sul. Tá. Vamos para o segundo. Rossato. Nosso segundo sorteado, então, também com um bônus de 25%, vai ser o Michel Júnior Isoton, do curso de Sistemas de Informação de Caxias do Sul. Andressa. Mais um de 25%. Esse é a Daísa Lovison Torquato, do curso de Direito de Caxias do Sul. Minha vez, Marcos. Agora vai ser o de 50%. 50%? Isso. Vamos lá. Isso mesmo. Então, agora, para o bônus de 50% em Caxias do Sul, a Gisele Garcês, do curso de Engenharia Mecânica, aqui de Caxias. Tá certo. Então, esses são os 4 bônus que foram sorteados de Caxias. Agora nós passamos para os bônus sorteados entre os alunos dos campi e dos núcleos. Um bônus de 25%, que vai ser para o Adriano Ross, da Engenharia Mecânica de Bento Gonçalves. E vamos sortear, então, um bônus de 50% para os alunos dos outros campi e núcleo. Vai, Andressa, vai, Andressa, vai, Andressa. Andressa, é isso. Acho que eu entrego aqui. Queres ler? Vai lá, Marcos. Meridiana Bondan, do curso de Gestão de Recursos Humanos de Farroupilha. Então, esse é o de 50% e assim nós encerramos o sorteio. Tá certo. Eu agradeço muito a participação de vocês. Quero parabenizar também os alunos que ganharam, né, que participaram. Acho para o Campi Núcleos. Vocês Mais sortearam pro Campi 2, Núcleo. né? É.
São 6, foram 4. Ah, 4 e 2. Tá. Ok, tudo bem. Obrigado, Vivi. Parabéns aos alunos que foram contemplados, né? Obrigado pela participação. Agradeço muito ao nosso reitor, Evaldo Cuiava, Marcos Casa, coordenador da avaliação online, Marcelo Rossato, pró-reitor acadêmico, Andressa Marques, do DCE da UX. Vivi, a gente termina a primeira parte do Armazém, no segundo bloco tem mais, volto contigo. Já estava querendo que fosse sorteado mais bolsas, né? Quem sabe aí para a próxima edição também, né? Gente, muito obrigada, parabéns aos estudantes. E a gente vai encerrando esse bloco assim, porque a gente quer saber um pouco mais da Laura Dalmas e também do Tomás, né? Isso? Vocês gostam de primavera? Claro, com certeza. Legal. Então, vamos ouvir mais um pouco de som? Well, sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I've come on home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Did you have to go to jail? Put your house around for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a tan. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? Did you have to paint that fine? Are you dogging all the night? Are you still dizzy? 'Cause since I've come on home, well, my body's been... If I could reach the stars, pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth. And this love have inside, it's everything it seems. But for now I find it's only in my dreams that I can change the world. I will be the sunlight in your universe. You think my love was really something good, baby? If I could change the Baby, if I could change the world. Baby, if I could change. Agora, literatura no quadro Armazém. Verdade, né? Vivi. Literatura, segunda parte do Armazém. Recebo o Thiago Marcon, fotógrafo, escritor. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, Marcos? Beleza? Nesse sábado, o Thiago está lançando o Deus Veste Legging, que são crônicas. Thiago, eu queria saber, no início da nossa conversa, o que é crônica para ti? Tem aquela frase clássica, né? Crônica é tudo aquilo que o autor chama de crônica. Mas eu acho que não. Eu acho que a crônica também é um estilo de literatura que mais se aproxima dos leitores que possam trabalhar com ela, por exemplo, num jornal, né? Um veículo muito mais... Comecei a escrever em jornal, então a crônica sempre foi o meu degrau de entrada assim, na literatura. E eu vou ser sempre um entusiasta da crônica, não acho que é um texto mais leve, assim, geralmente escrito em primeira pessoa. Mas também existem vários estilos dentro da crônica tradicional, né?
Existem crônicas mais conto, crônicas mais filosóficas, mais históricas, né? Mas a crônica, para mim, é o grande carro-chefe que a literatura pode colocar na vida das pessoas como maneira de introduzir depois a obras maiores. Tiago, você já tem participação em outras obras com outros autores. Deus Veste Legging, teu primeiro livro solo, né? Num cenário tão difícil da literatura, tão difícil você conseguir publicar. Como é que está vivendo esse momento, Tiago, do primeiro livro estar saindo do forno? É uma aposta que a gente faz, né? Também um ato de coragem, eu considero publicar, porque tu acaba colocando a cara a tapa e tal, e tendo que mostrar, depois que o livro sai, ele já não é mais teu. Então, quer dizer, ele é já dos leitores, né? Que vão fazer as suas leituras, né? As suas interpretações. Mas eu acho que também é como um rito de passagem, né? Uma maneira de colocar... Esse livro ele tem 10 anos de produção, né? Ele abarca 10 anos de produção de crônicas. A mais antiga é de 2005, agora e a última é de 2015. Então é como se fosse fechar um ciclo também, né? A gente está falando de primavera aqui, né? Então é uma maneira de renascer também. A gente sabe que qualquer coisa pode virar crônica, mas quais são os temas mais caros para ti, Tiago? O que a gente vai encontrar aqui no livro? São 50 crônicas divididas em 6 capítulos, né? Que eu procurei para organizar um pouco melhor o tema, né? Então o livro é dividido em crônicas temáticas ou por estilo, né? Mas bastante coisa sobre relacionamentos, né? Sobre a cidade. Eu vejo também esse livro como um tributo à cidade, né? Não só a Caxias, as cidades estão cada vez mais parecidas, né? Uma maneira de enxergar a vida urbana, né? A cidade é fascinante, é a maior invenção do homem, né? A invenção mais grandiosa, mais complexa do homem. Então, como seres urbanos que somos, nos enxergamos nas cidades, né? E a crônica nasceu com o desenvolvimento das cidades. Então, tem muito das cidades aí, das relações, filosofias, enfim, como dizia o Zé Cabaleiro, né? Como diz o Zé Cabaleiro, só eu enxergo o mundo com os meus olhos, né? Esse livro também é uma maneira de ver o mundo, né? Legal. Cara, eu gostei muito do título, né? É o título de alguma das crônicas? Qual é a razão do... É uma crônica? Dentro desse universo das 50 crônicas, então eu coloquei o título de uma delas, né? Também é que me chamou mais atenção e que, basicamente, nessa crônica, o narrador conta que teve uma epifania, né? Na cidade, caminhando no meio do cotidiano, ele tem uma iluminação, né? E eu lembro muito da frase do Dostoiévski, né? Só a beleza pode salvar o mundo, né? Então, o narrador dessa crônica é um sujeito que teve essa iluminação num dia qualquer, né? E quer trazer isso para o leitor. Ele conta como isso aconteceu e procura transmitir isso de uma maneira bem legal, bem sincera, né? Tiago, para a gente terminar nossa conversa, queria que você fizesse o convite, né? Quando é que é o lançamento, em qual lugar e o horário? Então, o lançamento do livro é sábado, agora dia 19, na Livraria do Arco da Velha, na Montauri 1570, a partir das 13h30. Está todo mundo convidado. A partir da 1h30, então, no Arco da Velha. Exatamente. Tiago, muito obrigado pela tua participação aqui no Quadro Armazém. Desejo sucesso. Vou estar lá com certeza no sábado. Pode me esperar. Vamos tomar um café junto lá. Com certeza, Marcos. Obrigado. Obrigado. Então, nessa segunda parte do Armazém, eu recebi o Tiago Marcon, que está lançando Deus Veste Legging nesse sábado. Vive! Ok, obrigada, Marcos. Obrigada, Tiago, aqui por participar conosco do programa. Vera, retomo contigo, então, o nosso assunto aí central, que é o Setembro Verde, mas a gente fala um pouco de ecologia, de literatura, tem tudo a ver com essa primavera aqui que está acontecendo. E eu gostaria de debater contigo a questão do dia 22, o Dia Mundial Sem Carro. No que essa data nos faz refletir? Porque, ok, vai ser o dia que o planeta vai deixar o carro em casa, mas muita gente não consegue abandonar o carro para ir na padaria, que fica a uma quadra de casa. Você acha que realmente é algo efetivo? São simbólicas, né? Todas as datas são simbólicas. E eu vou falar uma coisa que ela pode chocar um pouco as pessoas, mas andar de carro hoje tem a ver com aquela imagem que está doendo ainda no coração de todo mundo, daquela criança que morreu no Mediterrâneo, né? A maior parte das guerras que acontecem hoje no mundo, das ocupações, das invasões e de toda essa desorganização política e econômica nesses países que estão obrigando hoje as migrações, elas são feitas em função do petróleo, né? E petróleo é o que movimenta os carros, então quando a gente reduz, né, pelo menos o uso de petróleo, a gente também está colaborando, de certa forma, para que se reduzam essas tragédias, né, que depois ficam doendo no coração da gente, né?
Tem uma frase que eu gosto muito e que eu acho que é uma frase que tem a ver também com tudo que foi dito aqui, com o que o professor Volney estava falando antes, que é uma frase bem simples, que é assim: quanto mais natural, menos mal, né? Então, agora estão falando, por exemplo, de revitalizar Júlio de Castilhos. Espero, sinceramente, que se pense em aeromóvel, que se pense em ciclovias, que se pense em espaços para se caminhar a pé, porque a cidade de Caxias, a gente não anda a pé à noite, né? Eu, pelo menos, tenho muito medo de andar a pé à noite em Caxias, né? E ouço isso de pessoas que são, assim, caminhantes, né, clássicos de Caxias, assim, que caminharam a vida inteira e dizem: ó, não consigo mais andar a pé em Caxias à noite. Então, eu espero que isso entre também em pauta, entre em discussão, né? Outras possibilidades de se usar a cidade que não seja só através da carrocracia, essa que está, né, que tá uma verdadeira ditadura, né? E que faz com que as cidades, de repente, dirijam um monte de verbas para uso do carro, né? Afastando as pessoas. Inclusive, vamos combinar que isso está na contramão da história, né? Todas as cidades do mundo estão retomando o conceito de cidade para pessoas, né? Então, dia 22 agora, não custa fazer um exercício, também não custa fazer um exercício de deixar o carro uma vez por semana em casa e sair a pé, sabe? Como exercício permanente mesmo. Com esse trânsito que está hoje, vai ser até desestressante, né? Está sendo muito interessante em vários sentidos, né? Ok. Luciane, a gente fala assim que a educação ambiental, que é algo assim de grão em grão, né? É aos poucos. Quando a gente pensa assim, puxa, é algo a longo prazo, mas tem o exemplo clássico que há 15 anos atrás não se tinha aquela lixeirinha do carro. A pessoa abria o vidro e tocava o papel da bala fora na maior cara dura e não acontecia isso, né? Então, eu vou pedir para o Marcos, por favor, passar o microfone para cá. Luciane, aos poucos que essa mudança acontece? É aos poucos. E assim como a Vera falou, a questão dos atos simbólicos que a gente propõe para as pessoas se sensibilizarem, se mobilizarem. Porque o que a gente busca enquanto educação ambiental é uma mudança de comportamento, é uma mudança de cultura. E as pessoas aprendem pelo exemplo. Então, a gente tem que começar pouco a pouco, indo fazendo coisas que, de repente, parecem tão pequenas, tão insignificantes, mas que, ao longo do tempo, isso vai gerar, vai movimentar, vai mobilizar um maior número de pessoas. De repente, trazendo um pouco de verde para casa. Trazendo um pouco, né, de verde para casa. A ideia de trazer as flores é justamente isso. As pessoas vão olhar e vão dizer: é bonito e eu preciso de cuidar. Né? Educação ambiental mobiliza as pessoas, sensibiliza as pessoas para que elas percebam a importância do cuidar, o cuidar do meio ambiente. E principalmente porque esse espaço, esse ambiente que a gente está cuidando, ele é compartilhado com outras pessoas. Então, o que eu vou fazer hoje vai refletir aqui a 30 anos, aqui 10 anos para outras pessoas. Então, o importante é cuidar sempre. Cuidar sempre. Quem quiser levar um pouco dessa beleza toda da primavera para casa, ainda tem kits, hein? É só ligar, 3218-2194. Obrigada, Luciane. Quero falar com o Marcos, que é nosso estudante aqui de Biologia da UX. Tudo bom, Marcos? Tudo bem. Marcos, para ti, enquanto estudante, qual é o maior desafio hoje em dia da nossa região quando a gente fala de preservação de meio ambiente, nesse Setembro Verde aí? Eu acho que é o crescimento com sustentabilidade. Caxias do Sul, ela, apesar de estar longe ainda de um modelo exemplar, ela caminha, perto do que a gente vê na região, ela caminha para esse viés. Até com alguns projetos que estão sendo realizados de arborização urbana, cadastro ambiental, que a mídia está sabendo, todo mundo sabe. Mas crescer com sustentabilidade. Por exemplo, você falou das árvores, não é só plantar uma árvore, mas é plantar uma árvore no lugar correto, é plantar uma espécie nativa, que às vezes não adianta só plantar uma árvore, mas plantar uma espécie exótica que venha a trazer um mal daqui a algum tempo. Por exemplo, os ligustros da nossa cidade, que há anos atrás aquilo foi visto como algo benéfico. Hoje eles trazem algum mal, mas se caminha para isso. Eu acho que focar nisso. Aqui nós temos as ferramentas, temos o poder público,
os professores, pesquisadores, biólogos, eu como estudante, jornalismo, a educação ambiental, acho que é fundamental nesse aspecto. Ok, obrigada, Marcos. Melissa, estamos caminhando e vai acontecer a primeira caminhada ambiental também. Com Queria certeza. que você fizesse o convite, então. Ai, com certeza. Aproveitando todas essas datas aí do Setembro Verde, né? Estou muito feliz por estar aqui e aproveitar para convidar, então, a todos que no próximo sábado acontece a primeira, Viviane. Já aconteceram várias caminhadas, caminhadas em prol do esporte e tal. Essa é a primeira caminhada ambiental Caxias Mais Verde, Juntos pelo Meio Ambiente. A concentração acontece às 12h30 no Parque Cinquentenário, vai até o Parque dos Macaquinhos, tá? A saída é às 14 horas. E espera-se lá no Parque dos Macaquinhos, vão ter várias atrações culturais, vai ter o plantio da árvore número 5.000 em relação ao projeto Arvorecer da Secretaria do Meio Ambiente, Administração Municipal, e diversas atrações culturais, vão ter shows, enfim, para aliar, porque, como diz, nós trabalhamos muito na secretaria, e, enfim, todos têm a mesma linha de pensamento. O secretário, que é professor da universidade, também pensa e fala muito. Cuidar do meio ambiente é cuidar das pessoas, sim. Então, todos convidados. Ok, obrigada, Melissa. O programa está se encaminhando ao fim. Eu queria saber do Otávio, da Vera, também do secretário Edivandro, o que fica de desafio aí? De repente, para esse ano, até o próximo Setembro Verde aí de 2016. Otávio, eu vou começar com você. Os desafios são inúmeros, né? A conscientização das pessoas, a gente tem que pensar, tem que desenvolver técnicas nossas aqui, temos que falar a linguagem do povo daqui. A educação ambiental, ela mais faz trabalho de sensibilização, isso é certo, né? Porque ela é um processo profundo, longo, de milhares de anos, vamos dizer assim, isso é uma figura de linguagem, né? Contínuo também, contínuo, né? Ele é eterno. E então, pontualmente, fazendo trabalhos, são trabalhos de sensibilização ambiental. O esclarecimento da população, contar a verdade para ela, mas de peito aberto, e isso vindo, pelo menos, também do poder público, né? Que se sinta isso como verdade, não apenas como propaganda política, né? Espaço para que as pessoas também falem, se expressem, né? Problemas, as pessoas podem trazer seus problemas locais nos bairros, né? Em relação a árvores ou a parques, praças, coisas desse tipo. O que nós precisamos fazer é uma análise própria, né? Nossa, da cidade, o que nós queremos, que futuro nós queremos, planejar isso, estudar esse planejamento, planejar para longa data. Porque o planejamento de curto prazo ele não serve para nada. O planejamento, da maneira que ele está estabelecido hoje, de 4 em 4 anos, ele é eleitoreiro, isso não serve para nada para uma cidade. Porque a vida das pessoas ela segue além de 4 em 4 anos, ela não se reformula a cada 4 anos, nós não somos borboletas que nos modificamos a cada 4 anos. Então o planejamento ele tem que ser, e não apenas como diretrizes, tem que ter força de lei, tem que ter forças maiores, né? Não apenas como linhas gerais ou diretrizes, né? Que venham para oferecer saídas. Não, temos que ter uma cidade regrada, uma cidade constituída e com um conhecer disso, que as pessoas entendam e conheçam, né? Essa disseminação, eu vejo que esse desafio é supremo, mas ele é libertador para a cidade, porque a partir do momento em que a população tem noção do que está acontecendo, ela consegue interpretar isso, até o poder público gasta muito menos dinheiro na própria reposição de mudas, ou outras, ou nos parques, ou o que for, na limpeza urbana, ou, sei lá, tantas coisas na limpeza da água também, né? Tudo isso reflete em outras soluções, em diminuição de custos até para o município. É a velha história, né? Que o conhecimento ele traz isso, ele tem isso intrínseco, né? Então ele vai trazer um engrandecimento da cidade também, né? Mas a gente precisa fazer uma análise profunda de nós mesmos, né? Chamar um grupo de psicólogos bem loucos aí, né? Para nós podermos entender aqui, porque nós temos brigas internas muito grandes da população que também não entende sobre o que é uma árvore até, o que é uma ave, o que significa uma aranha, o que é um pombo, o que é um rato na cidade, uma barata na cidade. Essas coisas têm que ser trazidas à tona, né? O que é alimentar os pombos e tal, sabe? É uma cadeia, nós estamos dentro dela, né? E isso tudo gera custos, no fim das contas, para a própria população, né? Okay. Que são impostos e tudo mais. É grande, mas
de peito aberto. Uma missão de todos, né? Para além Isso de aí, partidos, além de governos. Ok, obrigado, Otávio. Obrigado. Secretário, uma palavra final, rapidamente. Uma Vera palavra. também. Fica difícil em uma palavra expressar respostas e expressar o que se deve fazer em relação a uma situação que nós não conhecemos. Os biólogos não sabem o que é meio ambiente, nós não sabemos, ninguém sabe. Ninguém sabe exatamente qual é a reação do meio ambiente diante do toque do homem. Nós não conhecemos o suficiente ainda. E esse é um grande problema que a cidade veio enfrentando há muito tempo, que praticávamos ações, tanto a administração pública quanto o privado, as pessoas praticando ações sem saber exatamente qual é o resultado. Plantar árvores, como o colega falou, sem saber exatamente por quê, onde e qual plantar. Hoje nós estamos cortando árvores na cidade que foram plantadas com boa vontade, no lugar errado, no momento errado. E hoje elas precisam ser cortadas. Então, o que se faz? Primeiro, você tem que conhecer do que está tratando. Você tem que ter um panorama do problema, para depois sim planejar ações e realizar. Muita atividade, muita realização, muito plantio, muita decisão sem conhecimento, sem saber efetivamente qual é o problema e sem planejamento, só gera custo. É só um problema para a administração. Ok, obrigada, secretário. Vera. Eu vou deixar 2 palavrinhas, então. Né? Se chama simplicidade voluntária. Quem usa muito esse termo é o Leonardo Boff, né? E o exercício de uma simplicidade voluntária, ou seja, que parta de dentro da pessoa se tornar mais simples, tornar a vida mais simples. Neste momento que as pessoas estão falando, eu odeio essa palavra crise, né? Mas as pessoas estão falando, inclusive é um excelente momento para fazer isso, mas sem frustração interna. Quanto mais simples a gente viver, menos impacto ao meio ambiente de uma maneira geral. Simplicidade voluntária. Menos danos, né? Para a gente e para os outros também. Obrigada. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos aqui. E a gente vai encerrar assim com o som super primaveril da Laura e do Tomás. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Marcos, obrigada também. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima. Até mais. It's Less, da Eta James. At last, my love has come along. My lonely days are over. And love is like a song. Ooh, at last, the skies above are blue. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a tree to press my cheek to, a thrill that I have never known. Ooh, you smile, and then the spell was cast, and here we are in heaven. For you are mine at the last.